Curso de agronomia, muito cálculo ou pouco cálculo? Esse vídeo eu vou estar falando sobre o histórico escolar da minha faculdade, desde o primeiro período até o final do período. E você vai tirar suas próprias conclusões se realmente o curso de agronomia tem cálculo. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse assunto, prossiga no vídeo e veja só. Então, pessoal, estou de volta. Quero pedir desculpa para vocês. Muito tempo que eu não posto vídeos, mas estou de volta e eu vou estar postando mais vídeo várias vezes. Mas antes de prosseguir, eu queria muito pedir para vocês para curtir esse vídeo, para comentar o que você quer que eu fale mais no meu canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para estar me ajudando e também para estar dialogando mais com você. Você curtindo o vídeo, eu vou saber se você está realmente gostando do vídeo. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com o meu histórico escolar da faculdade, tá? E eu vou falar detalhes do meu histórico escolar. Eu vou falar sobre a disciplina que eu vi durante os 5 anos de faculdade. E também vou mostrar minhas notas. Minhas notas. Tá, vamos lá. Primeiro período é Biologia Geral, Cálculo, Introdução à Agronomia, Língua Portuguesa, Metodologia Científica e Química Geral. Então, no primeiro período foi o período onde eu entrei para conhecer mais a faculdade, tentar me adaptar na faculdade e com isso eu tive grandes problemas com a minha nota. Biologia Geral eu tirei 7,8. O que você vai ver em Biologia Geral? Você vai rever o que você viu lá no ensino médio, certo? E aí algumas coisas você vai se aprofundar mais e é o que você precisa saber, como por exemplo a célula vegetal, a célula animal. Você vai ter que saber por detalhe cada função dentro da célula, que seria importante para a gente, engenheiros agrônomos. Eu posso falar que cálculo cai mais aquelas partes de concurso, tem muita coisa assim relacionada a raciocínio lógico. Quando eu comecei a estudar para concurso, assim que eu me formei em raciocínio lógico, eu vi que muita coisa que eu estava estudando foi o que eu vi na faculdade. Então eu aconselho você, quando você estiver na faculdade, estude para concurso, aproveite seu curso e assim você também poderá tirar dúvidas com o seu professor. E eu tirei 8,3, como eu sempre gostei de cálculo, não tive problema, então minha nota foi ótima. Introdução à Agronomia. Introdução à Agronomia o professor vai explicar como é que funciona a agronomia, o que você vai fazer e tudo isso vai. Eu tirei 7,8. Língua Portuguesa. Língua Portuguesa foi um professor excelente, o professor nota 10, porém era um senhor. Ele usava um aparelho, era como se fosse uma caixinha de som bem pequenininha, sabe? Ele tinha câncer, não sei se ele ainda está vivo hoje, mas ele tem câncer na voz e aí ele usava esse aparelho para dar suas aulas. As aulas dele eram top, só que eu sempre fui ruim na língua portuguesa. Eu tirei 7,8, mas estudava bastante português. Metodologia científica. Metodologia científica foi o caso que eu falei no vídeo passado, mas metodologia científica eu quase reprovei no primeiro período. Foi aquela história lá que eu fiz no vídeo passado. Se você ainda não viu o vídeo, aparece bem aqui em cima o link e você vai entender um pouco dessa história. Eu tirei 7. Química Geral.
Química geral é onde você estuda a química propriamente dita lá do ensino médio, questão de átomos, uns cálculos lá, é tudo envolvido, cálculo, é tudo envolvendo. No segundo período, anatomia e morfologia vegetal, 9.2. Essa disciplina, ela fala mais sobre como é que funciona o tecido vegetal, como é que funciona a planta, como é que ela cresce, como é que ela se desenvolve, como é que ela absorve os nutrientes. Então você vai entender um pouco sobre a planta em si com mais profundidade. Ela cresce em vertical, depois ela cresce em largura, aí meristema apical, que é a parte de cima. Você vai entender sobre os nomes que é dado a cada característica específica da planta. Por exemplo, tem as nervuras, tem, por exemplo, as plantas elas têm a metodologia dela de se proteger. Tudo isso você vai estar estudando na anatomia e morfologia. Anatomia e morfologia vegetal, eu tirei 9.2. Desenho técnico na agronomia. Foi uma aula, assim, eu acho que meio atrasada, porque a gente só utilizou, a gente desenhou à mão mesmo, poderia ter desenhado a computador, mas enfim. Foi bom, foi proveitoso e eu tirei 7. Física, 8.3. Na física você vai estudar tudo do ensino médio. Velocidade média, questão de temperatura, tudo isso do ensino médio você vai ver tranquilamente. No segundo bimestre, nesse mesmo período, porque tem o primeiro e o segundo, né? A gente entrou mais a profundo, foi na parte de geometria, tinha que fazer os cálculos. E física no segundo período eu achei um pouco difícil. Achei muito mais difícil. E na física eu tirei 10 na prova no primeiro bimestre. E no segundo bimestre, quando foi para mim fazer a prova, eu tinha perdido a apostila. E, no entanto, valeu muito a pena ter tirado 10 no primeiro bimestre, porque no segundo bimestre eu acabei tirando bom na prova. Se eu não me engano, tirei 4 a 5 e eu fiquei com a nota média 8.3. Genética. Genética, você vai estudar a genética entre si, vai ver os grandes pesquisadores da biologia, o azinho, o azão, o dominante, tudo isso vai para a genética. Eu tirei 9.2, matéria excelente. Informática. Informática, eu sou um grande fã na informática. Eu não sei como que eu tirei 9.2, porque naquele tempo eu ainda estava aprendendo informática. E assim, foi uma coisa assim meio que confusa, mas acabei adaptando na situação. Química orgânica. Na química orgânica ela entra mais na parte específica, porque tem a química orgânica e tem a química inorgânica. Eu tirei 9.3. Teve o terceiro período. Terceiro período, agronegócios e sistemas agroindustriais, 9.5. É estudar agronegócio em si. Bioquímica, 9.0. Tirei 9. Bioquímica estuda, se eu não me engano, estuda mais a questão da fotossíntese, do ciclo de Krebs e por aí vai. Construção e eletrificação rural, como o próprio nome da disciplina fala mais da construção, questão de material de construção, como construir um aviário, então uma suinocultura. E aí a gente fez um projeto lá, apresentou e a minha nota foi 9.5. Economia rural. A economia rural estuda mais sobre administração, assim, meio que disfarçado.
Administração meio que disfarçada, entra muito na parte da administração. Eu tirei 8. Físico, químico e classificação do solo. 8.5. Nesse período aí, nessa disciplina, foi o período onde teve mudança de professor e aí acabou prejudicando a gente, porque a gente não viu a disciplina direito, mas enfim, acabei tirando 8.5. Sistemática vegetal, 9. Sistemática vegetal é uma disciplina onde você vê sobre nomenclatura de espécies. Eu acho que você vai ver assim, vai aprofundar mais na biologia quando você estuda ciência biológica. Aí você tem que saber por detalhe cada nome científico, e também tem a parte do algumas, né, que é o ciclo da planta e por aí vai. Eu tirei 9. Quarto período, climatologia agrícola, tirei 9. Essa disciplina ela fala mais sobre o clima agrícola, ele estuda mais o clima e tem questão de meteorologia, tem alguns, por exemplo, tem alguns lugares onde você mede a precipitação, a quantidade de água da chuva, e a gente entende um pouco como é que forma as nuvens e por aí vai. E tem uns cálculos no meio. Ecologia agrícola, 9.7. Como o próprio nome já diz, fala mais a questão de ecologia. A gente estuda mais sobre a cadeia alimentar dos animais. Ecologia agrícola 9.7. Estatística 8.0. A parte da estatística, ela é importante mais para, assim, ela tem muito cálculo. Eu acho assim, ela parecida com experimentação agrícola e tem muito cálculo. Estatística, esse sim tem cálculo. Então, se prepare por 4 períodos. Não sei se vai ser a mesma coisa, né? Mas se prepare caso você vai estudar agronomia. Fisiologia vegetal, nota 10. Fisiologia vegetal, assim, entra mais detalhe sobre como é que funciona o desenvolvimento da planta. A gente estuda sobre os hormônios, sobre a nomenclatura das raízes, cada componente aqui, cada componente, o que influencia. A gente estuda detalhes das células. E assim, foi uma matéria assim, que eu gostei muito, foi no dia que eu estudei realmente. E aí eu acabei tirando nota 10. Microbiologia do solo, 9. Microbiologia do solo estuda mais sobre o micro-organismo. E eu lembro que até apresentei um trabalho sobre o plantio direto. Como é que o plantio direto influencia na microbiologia do solo. E você estuda sobre os micro-organismos, como é que eles influenciam o solo, a planta e por aí vai. Tirei 9. Topografia, cartografia e sensoriamento remoto. 9.5. É uma disciplina também que eu gostei muito quando eu fiz o técnico agropecuário e eu já tinha algumas bases. E a gente teve aulas práticas noturnas na própria faculdade e também a gente teve uma aula prática na fazenda e tem uma parte de cálculo também, é uma coisa assim super interessante para ver a questão do nivelamento do solo. E é isso. Quinto período. Anatomia e fisiologia dos animais domésticos, nota 10. Essa disciplina foi muito bom porque a professora é muito boa. Ela até hoje dá aula na faculdade, nota 10 a professora. E essa disciplina ela funciona da seguinte forma: você vai conhecer os animais tanto anatomicamente como fisiologicamente. A gente foi em laboratório, a gente viu sobre os componentes de cada animal. Na verdade, a gente viu mais sobre do gado. A gente esteve em laboratório, eu vou colocar a foto aqui em cima para vocês verem, tem uma foto.
a gente tocou nas peças do gado, entendendo um pouco como é que funciona a questão do rumen dos animais. E foi isso que a gente viu. Eu tirei 10. Experimentação agrícola, 8,5. Experimentação agrícola, ela serve muito para experimento. E você vê vários tipos de teste que você pode fazer em um experimento. Aí cada caso é um caso diferente, aí você pode adaptar de acordo com a sua experimentação. E a gente estudou um pouco sobre isso e também tem um pouco e um pouquinho mais de cálculo. Deixa eu ver mais. Fertilidade do solo, 9,5. Como é a disciplina que eu sempre gostei, fertilidade do solo, como o próprio nome já diz, a gente estuda sobre fazer adubação do solo, o que a gente poderia fazer para tornar o solo fértil. Aí tem joga calcário, joga gesso, ou você faz o plantio direto, mas a gente estuda mais sobre o cálculo da fertilidade do solo, interpretação da análise de solo, e foi isso que a gente estudou. Eu sempre gostei, então eu acredito mais. Fitopatologia, 8,5. Fitopatologia, para quem não sabe, estuda mais sobre as doenças da planta. Como é que você vai lidar com essas doenças? E também a gente foi em laboratório, a gente foi tentar descobrir que tipo de bactéria era aquela. A gente teve até que fazer um trabalho para a gente pegar uma bactéria e descobrir e falar sobre essa bactéria. E também tem logística e empreendedorismo rural, como o próprio nome já diz, né? 8, sem comentário. Mecanização agrícola, 9, sobre mecanização agrícola, sobre o que você vai utilizar no campo para agilizar o seu trabalho, que seria trator, implemento agrícola, tudo que você vai utilizar quanto à mecanização. E também eu tirei 9. No sexto período temos entomologia, 8,5. Entomologia seria o estudo dos insetos. A gente teve que estudar por detalhes cada centímetro de um inseto, a classificação dos insetos, o sungador, aquele que mastiga, o ciclo deles, como é que funciona, as características de cada um, tudo isso a gente teve que aprender nessa disciplina. Gestão ambiental, 8,5. Gestão ambiental, mas na área ambiental. Hidráulica, irrigação e drenagem, 9, sem comentários, você já deve saber. Manejo e conservação do solo, 9. Melhoramento vegetal e biotecnologia vegetal, 9. Nutrição mineral de plantas, 9. Nutrição mineral de plantas, você estuda mais sobre o que cada nutriente é responsável pela planta e o que ele vai influenciar se houver falta e se houver o excesso dele no solo. A planta, o que cada nutriente influencia no desenvolvimento da planta. Aí estuda nitrogênio, fósforo, potássio, macronutrientes e micronutrientes. Sétimo período, cultura 1. Soja, feijão e algodão, 8,5. Não preciso falar nada, você vai estudar sobre a soja, sobre o feijão e sobre o algodão especificamente. Fruticultura, 9. Fruticultura, você estuda mais sobre as frutas. Eu lembro que nesse período a gente apresentou um seminário falando sobre o mamão. A gente apresentou sobre o nome científico, como é feito o manejo, como é feito o plantio, como é que é a questão de praga, controle de doença, como é que é feita a colheita.
Aí cada grupo teve uma responsabilidade para falar sobre uma determinada cultura. E eu lembro que eu fiquei com uma mão. Depois temos manejo de bacias hidrográficas, 8.5. É outro tema interessante. Um estudo mais, como o próprio nome diz, sobre a questão dos rios e por aí vai. Olericultura. 9. Olericultura estuda sobre mais as olerícolas de hortas, propriamente dito. Pastagem e forragicultura. 9. O nome da disciplina já fala, né? Não tem nem graça eu falar. Tecnologia de produção de semente. 9. Essa disciplina estuda mais sobre, você aprende sobre tecnologias, é onde que você vê sobre transgênico, questão de genes e por aí vai. 8º período, bovinocultura de leite de corte, 9.5. Cultura 2, milho, arroz, cana-de-açúcar, 8. Cultura 3, mandioca e amendoim, 8. Optativa 1, língua brasileira de sinais, 9.5. Optativa, só que porém obrigatória. Paisagismo, 9.5. Sociologia e extensão rural, 8.0. Suinocultura, avicultura, caprinocultura e ovinocultura, tudo das mesmas disciplinas, onde estuda sobre os suínos, aves, caprinos e ovinos, respectivamente. 9.5. Eu estou agilizando para o vídeo não ficar muito longo. 9º período, administração rural. 6.9, é uma disciplina que eu não gosto nada dessa disciplina. Não gostei nada. Sou péssima em administração. Né? Armazenamento de grãos, 8.0. Armazenamento de grãos eu acho interessante, porque assim, ele estuda mais a questão de controle de umidade, de temperatura dentro do armazém de grãos e também relacionada a pragas e doenças que pode causar caso esse controle não seja feito. E tem alguns cálculos. Extrativismo vegetal, 8.3, que seria a extração de alguma coisa lá. Perícia ambiental, 8.5, pura legislação. Plantio direto, optativa 2, plantio direto, 8.5, optativa porém obrigatória. Silvicultura, 6.9, o professor não gostava muito dele não. Silvicultura, para quem não sabe, é o estudo das árvores. Tecnologia de produtos agropecuários, 8.8. Enfim, o 10º período, tive o estágio supervisionado, que eu tirei 8, e teve o TCC, onde eu apresentei sozinha e tirei 8.5. Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham tido uma noção do que você irá ver durante o curso de agronomia. Eu creio que a sua grade curricular não vai ser a mesma da minha, porque nem sempre é igual, mas pelo menos vai ter alguma disciplina que está relacionada às que está aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o engenheiro agrônomo e o engenheiro agrícola. Será que o engenheiro agrícola ele realmente trabalha com a questão de produção agrícola? Eu estava com essa dúvida e você vai ver nesse vídeo. Será que o engenheiro agrícola ele também pode fazer a mesma função do engenheiro agrônomo, só que na área agrícola? Então, fique de olho e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Tchau e até a próxima. Beijo.